Hoje vamos falar sobre 7 tipos de pecados sexuais mais terríveis da Bíblia. Se por acaso você está preso em um desses pecados, vença e saia desse pecado, porque se você morrer nele, não terá salvação de forma alguma. Este não é um vídeo apenas para descobrir pecados na área sexual, mas para refletir. Se você está caindo nesses pecados, vença, pois são pecados que desonram o seu próprio corpo. O primeiro tipo de pecado é o homossexualismo. Quero dizer que este vídeo não é um ataque de ódio a nenhum homossexual. Se você está nesse pecado, preciso te dizer o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Biblicamente falando, você está pecando. Essa é a grande verdade. Quando falamos desse tipo de coisa, às vezes um vídeo pode ser removido pelo YouTube. Este vídeo pode ser cancelado porque algumas pessoas entendem que ele é um ataque de ódio contra os homossexuais. Mas repito, não estamos aqui odiando ninguém, nem promovendo ódio contra ninguém, mas pregando a verdade. Estamos em um país livre e podemos pregar o Evangelho. O Evangelho diz, a palavra afirma, que essa prática é pecaminosa. Missionário, quero me libertar. O que faço? Tem cura para isso? Primeiro, entenda que não é uma doença. Cientificamente já se provou que não é uma doença, é um comportamento. Você pode vencer esse comportamento, esse sentimento, esse desejo pela prática homossexual. Jesus liberta, Jesus é a cura, Jesus é o remédio, Jesus é a liberdade. Amém? Venha a Jesus, busque e vença isso. Renuncie a esse desejo e estou certo de que o Espírito Santo te ajudará nesse processo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Está escrito em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Vou pegar aqui a Bíblia e vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os extorsionários herdarão o reino de Deus. Em outra versão, na NVI, diz que os homossexuais estão no grupo das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Segundo a Bíblia, é pecado. O segundo tipo de pecado sexual terrível é a sensualidade, a exibição do corpo. Sabia que, quando você se veste de forma sensual, mostrando o corpo, inclusive exibindo suas partes íntimas, você está pecando? Algumas pessoas dizem, quando eu prego sobre isso, você está sendo religioso. Mas não é isso. Não é religiosidade da minha parte. Não sou religioso, sou crente. Amém? Sou cristão. Mas a sensualidade, quando você exibe seu corpo, é um tipo de pecado sexual. Talvez você não soubesse até agora, mas agora está sabendo. E até há crentes que já vieram a Jesus, mas nunca abandonaram a forma incorreta de se vestir. O cristão, homem e mulher, precisa se vestir de maneira decente, com modéstia, como diz a palavra, honrando o próprio corpo. Porque quando você peca na área sexual, você desonra a si mesmo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que quem peca contra o templo do Espírito Santo está pecando contra o próprio corpo. É algo que Deus detesta, porque no final das contas, Ele criou o nosso corpo para vivermos para a sua glória. A palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, incluindo o modo como nos divertimos. Entenda que a lascívia é pecado. Quando você exibe seu corpo como se fosse um produto, colocando-o na vitrine para ser desejado, isso é lascívia. Vamos ver o que está escrito em Gálatas 5:21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, lascívia. Lascívia é pecado e faz parte dos pecados na área sexual. Se você está nesse tipo de pecado, busque se libertar. A palavra fala em Colossenses 3:5,
onde a Bíblia diz que devemos matar esse tipo de desejo no nosso coração. Leia, está bem? Quando você terminar o vídeo, vale a pena. Irmãos, acredito que a palavra vai falar com vocês, e já está falando, não é? Vamos lá. O terceiro tipo de pecado sexual terrível é o adultério. Esse é um pecado terrível que algumas pessoas cometem. O famoso adultério é o ato de pular a cerca. Ah, minha esposa é muito chata, deixa eu sair por aí com fulana de tal. Isso é adultério. E se você morrer em adultério, irá direto para o abismo, sem desvio. É um pecado que mata e destrói. É tão sério que a palavra fala em Provérbios 6:32, onde está escrito: aquele que comete adultério carece de entendimento, destrói a sua própria alma. Conheço tantas pessoas, irmãos, que estavam bem financeiramente, com a família abençoada, e de repente o homem resolve pular a cerca, comete adultério e entra no mundo da destruição. Perde o dinheiro que tinha, acaba com o respeito da família, os filhos já não respeitam mais, ninguém o respeita mais, porque o adultério destrói a vida da pessoa. Se você anda pulando a cerca, tenho essa notícia para te dar. Saia dessa vida, porque esse pecado te levará ao inferno, e não foi para isso que Jesus te chamou. A palavra já fala no Decálogo, em Êxodo 20:10-14. Não adulterarás. Deus vem falando desde o Antigo Testamento. Não tome o que é do outro, não pule a cerca. Esse é um assunto sério. No Novo Testamento, Jesus foi muito sério ao falar sobre isso. Está em Mateus 5:27-28, onde Jesus disse: se você olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Seja por meio de um celular, da televisão, se você desejar alguém dessa forma, já cometeu adultério. Veja como isso é sério, então fuja disso, porque é um pecado sexual terrível. Antes de falar do quarto tipo de pecado, vamos lá. O quarto tipo é a fornicação. Missionário, o que é fornicação? É o ato sexual entre duas pessoas solteiras. É um pecado muito comum entre os jovens e, infelizmente, essa ideia de sexo antes do casamento está se tornando normal. Mas, segundo a palavra, é pecado. Se você não é casado e tem uma vida sexual ativa, está em fornicação. Está em pecado. Pode ter certeza de que o sexo antes do casamento te leva ao inferno. O pecado leva o ser humano à perdição. E é necessário que Jesus entre na vida da pessoa para que ela seja salva. Então, é pecado. A sociedade vem dizendo que é normal, que faz bem para a saúde, mas sexo sem compromisso, após uma festa, levará você diretamente ao inferno, se não deixar essa vida. Esse pecado é tão sério que a palavra diz que o crente nem deve falar sobre isso entre amigos, no sentido de se alegrar ou se vangloriar. Existem pessoas que se vangloriam, dizem: ah, eu já fiquei com várias pessoas numa noite. Mas a palavra diz que não devemos nos orgulhar disso. Está escrito em Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como convém aos santos. Vocês são santos. Isso é o que a palavra de Deus está dizendo. Santo não é aquele que a gente coloca na parede. Santo é você que recebeu Jesus em sua vida. Você é chamado de santo. Devemos falar sobre esse assunto. Um vídeo como este também deve ser pregado nas igrejas, mesmo que muitos não toquem nesse tema. Acreditam que é incorreto ou que não se pode tocar nesse assunto, mas deve-se tocar. Deve-se alertar, porque é semelhante às drogas. Quando a pessoa cai aqui, só a graça de Jesus pode libertá-la. Então, meu amigo e minha amiga, se casem. Aí sim, a vida sexual, o sexo, não será pecado de forma alguma, porque vocês estarão casados. Por isso, a palavra fala em 1 Coríntios 7:2. Por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Aí sim, uma vez constituída a família, o casamento, você não estará mais pecando. Então, fornicação é pecado.
O quinto tipo de pecado é a masturbação. Poucas pessoas falam sobre isso, mas é pecado, irmãos. Existem até estudos que dizem que é bom para a saúde praticar a masturbação durante o dia, mas segundo a Bíblia, isso é pecado. Você está usando o seu corpo para pecar. Então, mesmo que a ciência diga que não tem nada de errado ou que até faz bem para a saúde, a Bíblia chama essa prática de pecado. A palavra diz que precisamos honrar nosso corpo. Entenda isso. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Honre o seu corpo, vivendo para a glória de Deus. Não posso dar muitos detalhes sobre isso, porque o YouTube poderia bloquear este vídeo. Por isso estou sendo muito cuidadoso com as palavras para que o vídeo não seja bloqueado. Mas espero que você esteja entendendo. Muitos me perguntam, missionário, há uma forma de vencer isso? Sim, há. Vença. Coloque os joelhos no chão, fale com Deus, peça a graça dele, vá à palavra de Deus. Passe tempo lendo a Bíblia. Quando você coloca a palavra na mente, você fortalece sua mente, enchendo-a com coisas de Deus. Fale também com o seu pastor. São recomendações importantes. Peça ajuda a alguém experiente e que já tenha vencido isso, alguém que você conheça. Não morra no pecado, porque se morrer, estará condenado. O sexto tipo de pecado é a prostituição. Missionário, prostituição, fornicação e adultério não são a mesma coisa? Não, não são, irmão. O adultério é a prática sexual de alguém casado que trai o cônjuge, tendo uma relação extraconjugal. A fornicação é o ato sexual de quem ainda não é casado e busca ter uma vida sexual com alguém. A prostituição está relacionada à pessoa que vende o corpo, seja em locais onde gravam vídeos de conteúdo sexual ou fazem programas, e por aí vai. Dizem que é uma das profissões mais antigas do mundo, se é que podemos chamar isso de profissão. Aqui vai um alerta para você. Se você consome conteúdo adulto em sites de pornografia, está diretamente envolvido com a prostituição. Mesmo que eles não chamem isso de prostituição, aos olhos da Bíblia, é prostituição. As mulheres e os atores estão ganhando dinheiro com isso, ou seja, estão vendendo seus próprios corpos. Quando você assiste a esse tipo de vídeo, essa visualização gera dinheiro para eles. Então, indiretamente, você está pagando por isso. A palavra diz: fuja da imoralidade, fuja da prostituição. Veja o que está escrito em Deuteronômio 23, 17 a 18. Nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição sagrada. Não tragam ao santuário do Senhor, o Deus de vocês, os lucros de uma prostituta ou de um prostituto para pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, abomina essas práticas. Deus tem repugnância sobre essa prática de prostituição. A palavra de Deus diz que os israelitas não poderiam usar o dinheiro fruto da prostituição para a manutenção da obra de Deus, para pagar seus votos de maneira alguma. Isso é algo que Deus detesta. Irmãos, pensem nos tipos de coisas que Deus abomina: a idolatria e a prostituição. São dois pecados terríveis que vemos na palavra de Deus, com consequências sérias para quem os comete. Idolatria é um pecado contra Deus, e prostituição, fornicação ou adultério é um pecado contra o próprio corpo. O sétimo tipo de pecado é o incesto. Missionário, o que é incesto? É a prática sexual entre pessoas da mesma família, pessoas muito próximas, pai com filho, filho com mãe, irmãos entre si. Há tantas coisas repugnantes por aí que nos deixam horrorizados. Se fôssemos falar sobre todas as práticas sexuais erradas aos olhos da Bíblia, passaríamos horas discutindo. Mas o incesto é pecado, é incorreto, é algo repugnante. Veja o que a palavra diz em Levítico 18:6.
Nenhum de vocês se aproximará de um parente próximo para se envolver sexualmente com ele. Eu sou o Senhor. A prática do incesto é pecado e, além disso, traz consequências graves para os filhos. Cientificamente falando, filhos de uma relação incestuosa têm grandes chances de nascer com deficiências, porque o parentesco próximo traz problemas genéticos para as crianças. Sobre esse assunto de parentesco, vamos deixar para o próximo vídeo, onde abordaremos mais profundamente. Se você está preso a qualquer uma dessas práticas sexuais, está muito distante de Deus e precisa vencer em Cristo. Mesmo que você diga, missionário, acho que não consigo, parece que nasci assim, isso é mais forte do que eu, desde criança sou assim. Saiba que para Deus nada é impossível. A Bíblia mostra que Jesus tem poder, ele é especialista em transformar vidas. Espero que esta palavra tenha te alertado e que você tenha aprendido algo novo com este vídeo, irmãos. Isso é tudo. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos e fujam do pecado, seja qual for, mas fujam. Busquem uma vida de santidade na presença de Deus, assim vocês cumprirão o propósito de vida que Ele tem para vocês. A paz do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Este sermão extenso aborda 7 tipos de pecados sexuais interpretados a partir de uma perspectiva bíblica, com um chamado à reflexão. A mensagem enfatiza a redenção e transformação pessoal através da fé em Jesus Cristo. Cada tipo de pecado é apresentado com referências bíblicas específicas, exemplos ilustrativos e um convite para abandonar essas práticas em busca de uma vida de santidade.